Revista Espírita, nosso estudo de hoje, mês de agosto de 1862. Nós temos 3 artigos previstos para o nosso encontro de hoje, né? Carta do Sr. Jean Renaud ao Jornal de Debates, depois os Pandus e os Curos, a reencarnação na Antiguidade, e depois o planeta Vênus, algumas orientações aqui sobre a vida espiritual nesses lugares. Então vamos lá, carta do Sr. Jean Renaud. Ele já participou aqui, né, em algumas outras publicações de Kardec, aqui da Revista Espírita, então ele já é um conhecido nosso. Então, a carta do Sr. Jean Renaud ao Jornal dos Debates, né? Isso, a reencarnação da Antiguidade, aquele lá. Então, a carta seguinte foi publicada no Jornal de Debate em 6 de julho de 1862. Olha que interessante, né? Nós estamos hoje no dia 11 de julho, então nós estamos falando aqui de uma longa data, né? Então aqui nós temos 162 anos dessa publicação, 163 anos dessa publicação. Quase cravada aqui, né? Mas vamos lá. Ao senhor diretor-gerente. Aqui lembrando, né, que essa carta foi publicada no jornal, então ele se dirige ao diretor-gerente do jornal. Nuli, 2 de julho de 1862. Senhor, permiti-me responder a 2 acusações assacadas contra mim no vosso jornal de hoje, pelo Sr. Frank, que me ataca como fomentador do panteísmo e da metempsicose. Não só repilo tais erros com todas as minhas forças, as próprias pessoas que me honraram com a leitura do meu livro Terra e Céu puderam ver que as acusações são absolutamente contrárias a todos os sentimentos que estão expressos no livro. Quanto ao panteísmo, limito-me a dizer que o princípio da personalidade de Deus é o ponto de partida a todas as minhas ideias e que, sem me inquietar com o que pensam os judeus, concordo com os cristãos, segundo os quais o dogma da Trindade resume toda a teologia sobre o assunto. Assim, à página 226 do livro em questão, anuncio que a criação procede da Trindade inteira. Melhor ainda, cito textualmente Santo Agostinho, sob cuja autoridade me coloco e acrescento: se, afastando-me da Idade Média, no que respeita à ancianidade do mundo, corresse o mais leve risco de escorregar nos abismos dos que confundem Deus e o universo num caráter comum de eternidade, eu me deteria. Mas posso ter a menor inquietação a respeito? Aqui lembrando, né, que algumas vezes alguns artigos são publicados dentro de um contexto de época que nós não acompanhamos, né? Então nós não sabemos o livro, nós não sabemos qual foi a crítica que foi feita, sabemos assim de um modo superficial. Então às vezes a carta que nós lemos aqui ela acaba ficando meio perdida aqui no nosso entendimento, né? Mas de qualquer forma ele fala aqui então sobre o panteísmo e a metempsicose, né? Nesse caso do panteísmo que ele comenta, ele fala que o Sr. Frank, que foi aquele leitor que fez a crítica ao jornal, a crítica pelo jornal ao Sr. Jean Renaud, ele falava que o Sr. Jean Renaud ele apoiava o panteísmo. E ele falava o contrário, que ele reforçava sobre a personalidade de Deus. Significa que Deus não era o todo o do universo, né, mas ele era uma personalidade diferente do universo, né, como se coloca aqui para nós. Quanto à segunda acusação, se também me inquietar se penso ou não como o Senhor Salvador, direi simplesmente que se entende por metempsicose, no sentido vulgar, a doutrina que pretende que o homem, após a morte, esteja sujeito a passar pelo corpo de animais, eu repilo tal doutrina, como filha do panteísmo,
tanto como o próprio panteísmo. Creio que o nosso destino futuro se fundamenta essencialmente na permanência de nossa personalidade. O sentimento dessa permanência pode eclipsar-se momentaneamente, mas jamais se perde na sua plena posse. É o primeiro caráter da vida bem-aventurada que todos os homens, no curso mais ou menos prolongado de suas provas, são chamados continuamente. A personalidade do homem decorre, muito naturalmente, da de Deus. Na página 258 do livro, em causa está dito: como não teria Deus criado a sua imagem, o que lhe aprouve criar na plenitude de seu amor? E ainda sobre o ponto refiro-me a Santo Agostinho, cujas belas palavras cito textualmente. Desde pois que fomos criados à imagem do nosso Criador, contemplemos em nós essa imagem e, como filho pródigo do Evangelho, retornemos a ele, pois que dele nos temos afastado pelos nossos pecados. Então, lembrando que Santo Agostinho era uma grande referência, era e continua sendo, uma grande referência, especialmente para a Igreja Católica, que para nós hoje no Espiritismo nós temos um outro Santo Agostinho, aquele Santo Agostinho que traz para nós a visão da doutrina espírita e não a visão do catolicismo. Então, sempre aquela diferença que nós já comentamos, que o espírito, quando encarnado, ele tem um ponto de vista, e quando ele está desencarnado, ele tem um outro ponto de vista. Então nós temos ali duas personagens diferentes sob o mesmo nome. Vamos lá. Lembrando que nós temos muitos livros que falam sobre a doutrina católica, assinados de autoria de Santo Agostinho, que até hoje são estudados dentro dos cursos de teologia católica. Então ele continua sendo uma grande referência. E segue aqui então o Sr. Jean Renaud. Se o livro Terra e Céu se afasta das opiniões aceitas pela Igreja, não é pelas teses substanciais, como quer fazer crer o Sr. Frank, mas apenas, se assim posso falar, por uma questão de tempo. Ali se ensina que a duração da criação é proporcional à sua extensão, de sorte que a imensidade reina igualmente nos dois sentidos. É ensinado também que a nossa vida atual, em vez de representar a totalidade das provas pelas quais nos capacitamos para participar da plenitude da vida bem-aventurada, é apenas um dos termos da série, mais ou menos longa, de existências análogas. Eis, Senhor, o que pôde lograr o Sr. Frank, cuja crítica me pareceu tanto mais temível quanto é conhecida de todos a perfeita lealdade do seu caráter. Aceitai, etc., Jean Renaud. Aqui o ponto interessante que eu destacaria, lendo aqui nos nossos estudos da revista, lendo esses artigos, é perceber qual era o foco da atenção daqueles que procuravam a doutrina e daqueles que criticavam a doutrina. Naquela época, estava muito ligado àquela visão que se tinha do predomínio da Igreja Católica na Europa, naquela época, da influência de doutrinas orientais sobre teólogos e também aqueles que formavam a base da doutrina. Eles eram muito estudados e por isso então os argumentos sempre vinham mencionando o nome dessas pessoas. E como nós temos hoje o Espiritismo. Então hoje, por exemplo, nós já não temos esses debates de um cunho mais filosófico aqui no Brasil. Nós podemos dizer isso pelo bem e pelo mal. Pelo bem é que não temos mais essa preocupação de ficar discutindo esse tipo de tema, de bases religiosas e tudo mais, como se fazia naquela época. E pelo mal é a falta de um conhecimento de filosofia que hoje nós encontramos. Então hoje é muito mais fácil você dizer que o Espiritismo é uma coisa do diabo e simplesmente é assim, porque as pessoas têm a sua opinião. Naquela época, pelo menos, eles tinham essa fundamentação
né, de material que era publicado, se estudava com mais profundidade e tudo mais, né? Então, assim, cada época vai tendo ali os seus debates, né? Quais eram os argumentos, o que pensavam aquelas pessoas. Hoje nós não veríamos nenhum tipo de debate com esse tipo de conteúdo. Alguém pegar um texto de um grande pensador e tentar apresentar isso contra o espiritismo. Não se fala mais nisso. Hoje é muito mais uma questão de conflitos religiosos. Até porque a gente vai lembrar também que, por exemplo, falar sobre panteísmo, falar sobre metempsicose, as pessoas nem sabem o que é isso hoje. Né? Então, por isso, elas não têm essa preocupação de ficar dizendo se tal autor, ou tal livro, ou tal religião aponta isso ou aquilo. Hoje, no nosso país, especialmente, talvez não, na Europa, certamente nós encontraríamos ali outros tipos de argumentos, porque lá nós temos uma outra realidade, porque nós temos países em que a falta de uma religião ela é muito grande, né? Países que nós conversamos até isso nesses tempos atrás, de pegarmos, por exemplo, países nórdicos, né? Pegar ali Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, pegarmos os Países Baixos, especialmente ali a Holanda, pegarmos países no Oriente, né? Então, mas especialmente na Europa que a gente está comentando, de pensar, por exemplo, qual a religião predominante na Alemanha, qual a religião predominante na França. Então, como não existe essa mesma característica religiosa que nós temos aqui no Brasil, porque o Brasil, só para a gente poder lembrar, durante o período do Brasil colônia, em que Portugal era um país, e ainda é um país muito religioso, o Brasil, por sua vez, acabou sendo influenciado por esse mesmo tipo de pensamento. E depois, quando o Brasil se tornou um império, né, Dom Pedro II, na primeira Constituição, que foi em 1824, se eu não me engano, 1822 foi a nossa independência, 1824 foi a nossa primeira Constituição, agora uma Constituição do Império. Ali constava que a religião oficial do Brasil era o catolicismo. E depois as constituições que vieram depois reafirmavam isso. Até 1889, quando nós tivemos ali a proclamação da República, e a primeira Constituição que veio em 1891 ou 92, ali já, né, no período republicano, essa Constituição já afirmava que o Brasil era um país laico. Mas mesmo assim, devido a essa longa influência que nós tivemos, especialmente da Igreja Católica, o Brasil se manteve como um país católico, embora não oficialmente, como tendo uma religião oficial. Então, assim, a presença religiosa no Brasil é muito forte, desde a sua origem. Para todos nós, né, lembramos na escola, a primeira missa rezada, né, no Brasil, foi por Padre José de Anchieta, se eu não me engano, ou Padre Manuel da Nóbrega, estou me confundindo agora. Lembrando, né, que há algumas afirmações que o Padre Manuel da Nóbrega teria sido Emmanuel. Né, então ele utilizou esse nome Emmanuel, que na verdade era ali uma pequena mistura de Hermano Manuel, que era como ele assinava, né, Manuel da Nóbrega. Então, Hermano Manuel, Emanuel. Né, então tem algumas afirmações que tratam disso, né, de material que o pessoal fala que foi publicado pelo Chico e coisa e tal. Mas enfim, o Brasil tem uma presença religiosa muito forte. E até hoje é assim. Nós tivemos até agora, nesse último censo de 2022, mostrando a presença do catolicismo, um crescimento significativo das igrejas evangélicas, ou seja, o cristianismo predomina no Brasil. Então nós temos uma visão muito mais voltada para essa questão do cristianismo. Então qualquer tipo de debate que existe hoje é um debate interreligioso em que o cristianismo é o centro de tudo. Naquela época, na França, nós tínhamos ali um debate que envolvia ciência, um debate que envolvia filosofia, envolvia também religião. Né? Nós tivemos ali vários religiosos que protestavam contra a prática do espiritismo, né, na França naquela época, assim como também em outros países e tudo mais. Então é curioso quando a gente faz a leitura desses tipos de publicações, porque Kardec, quando ele traz cartas, debates, opiniões na revista,
nós estamos vendo, como diz ali aquela expressão, a vida como ela era. Não simplesmente assim você vê alguém que escreve um livro de história. Porque o livro de história tem a preocupação de falar sobre personagens, falar sobre datas e falar sobre eventos. Quando nós pegamos uma carta em que uma pessoa dá uma opinião dela, você vê alguém que viveu naquele período dando a sua opinião de acordo com o contexto da época. Então, se ele aceita, se ele não aceita, se ele concorda, se ele não concorda, quais são as suas preferências. Então, é bem interessante a gente analisar isso. Inclusive, eu acho bem bacana, tem um documentário chamado A Cor da Guerra, que conta um pouco sobre, são vários episódios, que falam sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, é muito comum nós encontrarmos documentários em que nós temos historiadores, temos governantes, temos comandantes, que vão falando sobre estratégias de guerra, quem ganhou, quem perdeu e tudo mais. Mas nesse A Cor da Guerra, ele é baseado essencialmente em diários pessoais. Em que é contado, por exemplo, uma mulher, que ela é mãe, que tem filhos, e ela conta como era a vida naquele momento e quais eram as dificuldades que eles enfrentavam. Então a gente acaba vendo a realidade da guerra a partir da visão das pessoas comuns. Porque tem um ditado que diz assim, né, que a guerra ela é contada contada pelos vencedores, né? Aliás, a história é contada por quem ganha a guerra. Então sempre vai ter aquele viés, né, de querer sempre enaltecer as vitórias, as conquistas, em detrimento da realidade do dia a dia. Quando a gente lê um diário de uma pessoa, eu acho que é muito interessante, que nada do eu, hein? Então é muito interessante a gente perceber assim, que essas cartas, elas trazem para nós essa realidade. De ver, por exemplo, o senhor Jean Renaud fazendo uma crítica, defendendo uma opinião num jornal e coisa e tal, é coisa do dia a dia. É o tipo de coisa que você não encontra no livro de história. Então, quando nós estudamos esses artigos da revista, eu estou aqui divagando um pouco, tá, pessoal? Estou viajando um pouquinho aqui nas minhas ideias, só para mostrar para você como eu acho interessante isso, que é algo que muitas vezes a gente acaba não percebendo. Como a doutrina era vivida naquela época a partir da opinião das pessoas. Pequenos debates, pequenas críticas, alguém que publica um livro, trazendo ali alguns pontos de vista a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita, e de repente a gente vê as pessoas debatendo em público isso. Né, como eu falei para vocês, falar de panteísmo e de metempsicose nos tempos atuais, no século XXI, as pessoas não fazem nem ideia do que seja isso. E elas nem entrariam nessa profundidade de debate dentro desse campo da filosofia. E a doutrina espírita nos permite fazer isso. Por isso que é gostoso estudar a revista. Eu gosto muito de ver o livro Obras Póstumas, porque tem muitos comentários, muitas cartas de Kardec que fala sobre o dia a dia dele, não simplesmente pegarmos os livros da codificação que trazem ali aquele conteúdo filosófico, aquele conteúdo moral, mas a gente quer saber quem era Kardec, o que ele pensava, o que ele tomava no café da manhã, o que ele conversava com os amigos, coisas que a gente quer saber do dia a dia das pessoas, né? E a revista permite isso para nós. Né? Então essa carta aqui mostra esse pequeno debate entre pessoas que criticavam e pessoas que defendiam suas opiniões em torno dos temas que a doutrina espírita defende. Kardec, então, apresenta para nós aqui. Ele faz um comentário sobre essa carta. Né? E lembrando que Kardec e todo o grupo de colaboradores da sociedade, eles estavam sempre muito atentos àquilo que era publicado nos jornais, na literatura da época. Lembra que ele inclusive, ele vê ali os necrológicos, né, que eram as publicações de morte das pessoas. Se era um criminoso que morreu, fazia evocação, uma personalidade que era importante ali para algum ponto que a doutrina espírita estava envolvida e Kardec procurava evocar. Então é bem interessante a gente ver isso. Mas Kardec comenta então sobre essa carta que foi publicada nesse jornal. Vê-se que não fomos o único e nem o primeiro a proclamar a doutrina da pluralidade das existências, também chamada de reencarnação. Então lembra aqui, pluralidade das existências, reencarnação,
também tem outro termo que é utilizado, que é a transmigração das almas. Então são expressões diferentes para falar sobre a mesma ideia a partir de culturas diferentes. E da mesma forma também entendendo a forma como se dava essa pluralidade, ou a reencarnação, ou essa transmigração. No caso da doutrina, por exemplo, ela é progressista. Então o espírito sempre vai reencarnar trabalhando pela sua evolução, pelo seu desenvolvimento. Se nós tivermos uma visão da transmigração das almas, por exemplo, na região da Índia, ou de acordo com o budismo, nós já teremos ali a punição para aqueles espíritos que viveram no erro, reencarnando, por exemplo, em corpos inferiores, no caso de animais, de insetos até. Então a gente tem ali, a reencarnação existe, só que ela é abordada em pontos de vista diferentes em cada cultura. Né? E os espíritos aqui então vieram trazer para nós, como o senhor Jean Renaud defendeu, que ele foi acusado pelo senhor Frank de defender a metempsicose. E ele dizia ao contrário, eu defendo com todas as minhas forças a progressão do espírito, e não esse tipo de retrocesso. Então Kardec coloca aqui dizendo, né, que não foi nem o primeiro, nem o último, porque ele diz assim: a obra Terra e Céu de Jean Renaud foi publicada antes de O Livro dos Espíritos. Pode-se ver o mesmo princípio exposto em termos explícitos no encantador opúsculo do Sr. Louis Jordan, intitulado As Súplicas de Ludovico, cuja primeira edição é de 1849, da Livraria Nova, Boulevard des Italiens. É que a ideia da reencarnação não é nova. Para vocês verem, olha só. Aqui de novo, ó, 2 livros então, ó, A Terra e o Céu, ou melhor, Terra e Céu, e As Súplicas de Ludovico. Uma edição de 1849, que também falava sobre reencarnação. Então se falava muito sobre isso em muitos livros que eram publicados. E ele continua. É que a ideia da reencarnação não é nova. É tão velha quanto o mundo e é encontrada em muitos autores antigos e modernos. Aos que objetam que ela é contrária aos dogmas da Igreja, respondemos que de duas uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Não há alternativa. Se existe, é uma lei da natureza. Ora, se um dogma é contrário a uma lei da natureza, trata-se de saber quem tem a razão, se o dogma ou a lei. Quando a Igreja anamatizou, lembra que a anamatizou é trazer ali, né, críticas, trazer ali a crítica, trazer ali a ofensa, né? Quando a Igreja anamatizou e excomungou como culpados de heresia os que acreditavam no movimento da Terra, não impediu que a Terra girasse e que todo o mundo hoje creia nisso. Sucederá o mesmo com a reencarnação. Não é, pois, uma questão de opinião, mas uma questão de fato. Se o fato existe, tudo quanto poderão dizer ou fazer não impedirá a sua existência, e mais cedo ou mais tarde, os mais recalcitrantes deverão aceitá-lo. Deus não consulta as suas conveniências para regular a ordem das coisas, e o futuro não tardará a provar quem tem razão. Né? Então hoje nós temos, por exemplo, pesquisas que são feitas em torno da reencarnação. Né? Primeiro, sobre todos aqueles temas que a gente já conversou. Hoje nós temos a possibilidade de estudar, por exemplo, sobre a independência do espírito com relação ao corpo, através, seja dos fenômenos mediúnicos e sonambúlicos, como nós vimos no Livro dos Espíritos ontem, ou então sobre experiências de quase morte. Nós temos a reencarnação através de lembranças de pessoas, né, de principalmente crianças, que trazem lembranças de experiências vividas anteriormente e que depois acabam sendo investigadas por aqueles que são pesquisadores. Então hoje nós temos a possibilidade de estudar isso, mas ainda assim, como a gente já conversou também recentemente, infelizmente nós temos ainda um movimento muito tímido nesse sentido, de tentar estudar esses temas a partir de uma visão mais técnica.
Nós temos o NUPES, né, que é aquela instituição apoiada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em que tem o doutor Alexandre Moreira Almeida ali na coordenação desse trabalho, que faz o estudo sobre a ideia da reencarnação e a ideia da emancipação da alma. Né? Então hoje temos a possibilidade de aprofundar um pouco mais, só que infelizmente essas pesquisas estão muito lentas, né? E lembrando sempre, né, que para fazer esse tipo de pesquisa acaba tendo não somente a necessidade de você ter pessoas interessadas em pesquisar, mas é necessário também muito recurso, porque são caras essas pesquisas, de você viagens, exames, ambientes em que você tem que preparar, então é tudo muito caro. E para isso você tem que ter um patrocinador. E aí nós entramos aí num grande problema que envolve exatamente a economia do nosso país, né? O Brasil hoje é um país que tem muitas dificuldades dentro desse campo econômico, né? Com esses desafios, com essas instabilidades e com essas necessidades que nós temos, né, dentro da nossa sociedade. E você patrocinar um tipo de pesquisa como essa, isso certamente não vem com recursos governamentais. Né, e precisaria de uma instituição interessada em bancar esse tipo de pesquisa, de você contratar pessoas, de você pagar por todas as despesas, né? Então, quem que vai pagar uma fortuna para fazer uma pesquisa sobre reencarnação? Né? De fazer, por exemplo, alguém viajar pelo Brasil, fazendo pesquisas, pagando viagens, hospedagens. Isso pode parecer uma coisa muito simples, né? Quando nós falamos em termos de países, né, da América do Norte, da Europa. Né, me recordo uma coisa assim que eu fiquei pensando, uma universidade nos Estados Unidos pagou, né, patrocinou uma pesquisa para que eles investigassem, né, para que os professores e estudantes daquela universidade nos Estados Unidos fossem até a Sibéria para coletar células de mamutes congelados. Eu falo, meu Deus, olha só o que eles fazem com o dinheiro que eles têm, porque eles têm, né? Se tem esse recurso, você pode patrocinar para pegar um pedacinho de um tecido de um mamute congelado na Sibéria. Eles pagam para as pessoas fazerem isso. Então, para nós aqui, em que o Espiritismo tem o Brasil como sendo ali, digamos, a sua sede de estudos, de desenvolvimento e tudo mais, infelizmente é um país que economicamente é carente. Então a gente não tem possibilidade de avançar nesses estudos. Se por acaso o Brasil tivesse o mesmo padrão de um país europeu ou norte-americano, né, como Canadá ou Estados Unidos, certamente nós teríamos não apenas o espiritismo sediado, desenvolvido e vivenciado no Brasil, como nós teríamos recursos para ir além. Né, então, sem falar que o espiritismo no Brasil ele é em português, né? Imaginemos se nós tivéssemos um idioma com a mesma presença que o inglês, por exemplo. Como os nossos livros proliferariam pelo mundo afora com muito mais facilidade, né? Então são questões importantes que, como Kardec coloca aqui para nós, que da mesma forma que o movimento da Terra não impediu, né, a recusa, acusando de heresia aqueles que acreditavam no movimento da Terra, não impediu que a Terra girasse. E que todo mundo hoje creia nisso. Sucederá o mesmo com a reencarnação. Infelizmente, para a reencarnação não é uma questão apenas de acreditar. Nós precisamos comprovar, assim como o movimento da Terra foi comprovado também. Avançando um pouco mais, vamos em frente, chega de devaneios. Próximo artigo, os pandus e os curus, a reencarnação na antiguidade. Só antes da gente começar, eu fiz aqui uma pesquisa breve que eu queria compartilhar com vocês, para a gente poder entender exatamente a relevância, né, ou qual era o que significava esse artigo. Né? Então nós temos aqui, por exemplo, fiz uma pesquisa aqui, quem são esses pantus, quem são curus, quem é Arjuna, que é o nome citado aqui. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Primeiro contexto geral, né? Nós vamos falar aqui sobre o Mahabharata. O Mahabharata é um poema épico indiano e ele narra a grande guerra entre duas famílias reais. Os Pandavas, ou também Pandus,
e os Kauravas, ambos descendentes do rei Kuru. Então aqui a gente tem nesse artigo, né, como Kardec mencionou, os Pandus e os Kurus. Então quem são essas personagens? A disputa é pela herança do trono do reino de Hastinapura. O rei Pandu, ele era o pai dos Pandavas, né, daí o nome do grupo. Ela era irmão do rei cego chamado de Dhritarashtra e era pai dos Kauravas, né? Esse rei Pandu, ele foi amaldiçoado. Se tivesse relações com qualquer mulher, morreria. Por isso os filhos de Pandu nasceram por uma intervenção divina, através de mantras concedidos à rainha Kunti. Ele fala para nós sobre os 5 Pandavas, ou os 5 Pandus. São 5 irmãos heróis no Mahabharata. Cada um representa uma qualidade nobre e todos são considerados semideuses. Aqui lembra que nós estamos falando aqui sobre uma publicação que fala de uma história mítica, né? Então nós temos aqui as 5 personagens, né? Eu vou ler rapidamente aqui só para que esse nome indiano não é fácil da gente ler. Yudhishthira, Bhima, Arjuna, que é mencionado no poema, e Nakula e Sahadeva. Especialmente aqui sobre o Arjuna, ele é filho do deus Indra, que é rei dos deuses. Ele é um grande arqueiro e herói principal do Bhagavad Gita. Representa o arqueiro espiritual em conflito com o dever, o Dharma e os laços familiares. É a ele que Krishna transmite os ensinamentos sobre a alma, a reencarnação e a ação reta. Aqui Krishna, né, ele é avatar de Vishnu, Deus encarnado, atua como guia, mestre e condutor de Arjuna durante a guerra e fala no campo de batalha. Sua fala no campo de batalha é o Bhagavad Gita, né, onde expõe a imortalidade da alma, a reencarnação, a importância do dever, que é o Dharma, né, acima dos desejos egoístas, e a prática do desapego e do amor universal. Só para lembrar, o Gita, né, aquela música do Raul Seixas, ele faz uma referência exatamente ao Bhagavad Gita. Aqui nós temos os Kauravas, são 100 filhos, né, de um dos líderes aqui. Então o conflito, né, só para a gente poder lembrar, a tensão entre duas famílias culmina na guerra de Kurukshetra, onde Arjuna hesita em lutar contra os seus próprios parentes. Krishna o instrui espiritualmente, revelando que a alma não mata, nem morre e que ele deve cumprir o seu dever com coragem. E os Pandavas vencem, mas o preço é alto. A guerra é também uma tragédia. Então esse aqui é o contexto que a gente vai ler agora. Vamos voltar aqui agora para o nosso artigo. Os Pandus e os Kurus. Reencarnação na Antiguidade. Um dos assinantes nos escreve de Nantes. Lendo um livro que trata de algumas obras em sânscrito, encontrei numa passagem de um poema chamado Mahabharata uma exposição da crença daqueles tempos remotos. Grande foi a minha admiração ao encontrar aí a reencarnação, doutrina que na época parece ter sido bem compreendida. Eis o fato que levou o deus Krishna a explicar ao chefe dos Pandus a teoria dos Brahmanes. Então aqui mostrando também ali lembrando que a religião hindu é uma das religiões mais antigas do mundo, né? Então ela data ali de aproximadamente 7.000 anos, desde as suas vertentes primitivas até chegar no hinduísmo que nós conhecemos hoje, né? Então é muito antiga. E desde aqueles tempos já se falava sobre a reencarnação e a continuidade da vida, né? O Brás colocou aqui, né? Sempre me perguntava de onde Paulo Coelho tirou essa ideia, né? Foi desses livros. Foi, né? Ele tem assim ele tem esse viés muito oriental, né? Ele fala bastante sobre essas questões espirituais que os hindus ali abraçam, né? Então vamos lá. Citando aqui trechos dos poemas. Tendo estourado a guerra civil entre os descendentes de Pandu, legítimos herdeiros do trono, e os descendentes de Kuru,
que o usurparam, vêm os Pandus à frente de um exército comandado pelo herói Arjuna atacar os usurpadores. A batalha foi longa e a vitória ainda era incerta. Um armistício permitiu aos dois exércitos retemperar suas forças. Armistício é aquela pausa na guerra, né? De repente soaram as trombetas e os dois contendores puseram-se em marcha para o combate. Cavalos brancos puxavam o carro de Arjuna, junto ao qual se mantém Krishna. De repente, o herói para no meio do espaço que separa os dois exércitos e abarca com o olhar. Irmãos contra irmãos, diz ele, parentes contra parentes, prestes a se estrangularem sobre os cadáveres de seus irmãos. É tomado de profunda melancolia e súbita dor. Krishna, reclama ele, eis os nossos parentes armados de pé, dispostos a se estrangularem. Vê, meus membros tremem, meu rosto empalidece, meu sangue gela. Um frio mortal circula-me nas veias e meus cabelos se eriçam de horror. O arco fiel cai-me da mão, incapaz de o sustentar. Vacilo, não posso avançar nem recuar, e minha alma, embriagada de dor, parece querer abandonar-me. Deus dos cabelos louros, dize-me, serei feliz quando tiver assassinado todos os meus? Que significarão a vitória, o império, a vida, para aqueles para os quais o quero obter e conservar tiverem perecido no combate? Ó conquistador celeste, quando o mundo tríplice fosse o preço de sua morte, eu não os quereria degolar por esse globo miserável. Não, não o quero, embora eles se preparem para matar-me impiedosamente. Esses cuja morte choras, respondeu Deus, não merece que os chores. Quer vivam, quer morram, o sábio não tem lágrimas para a vida nem para a morte. O tempo em que eu não existia, em que tu não existias, em que esses guerreiros não existiam, jamais existiu e jamais virá a hora que anunciará a nossa morte. Introduzidas em nossos corpos, a alma atravessa a juventude, a idade madura, a decrepitude, e passando ao novo corpo, ali recomeça sua jornada. Indestrutível e eterno, um Deus desdobra de suas mãos o universo onde estamos. Quem aniquilará a alma que ele criou? Quem, pois, destruirá a obra do indestrutível? O corpo, envoltório frágil, altera-se, corrompe-se e morre, mas a alma eterna que não podemos conceber, jamais perece. Ao combate, Arjuna, avança os teus corcéis no combate. Tu não destróis a alma não será morta, jamais nasce, jamais morre, ela não conhece presente, passado ou futuro. É antiga, eterna, sempre virgem, sempre jovem, imutável, inalterado. O que significa cair no combate, degolar os inimigos, se não deixar uma vestimenta ou tirar a vestimenta de alguém? Vai, nada temas. Atira sem escrúpulo uma roupa usada. Vê sem terror os teus inimigos e os teus irmãos deixarem os corpos perecíveis e suas almas revestirem formas novas. A alma é uma coisa que o gládio não penetra, que o fogo não pode consumir, que as águas não deterioram, que o vento sul não resseca. Para, pois, de gemer. Kardec coloca uma pequena observação aqui. Com efeito, a ideia da reencarnação está muito bem definida nessa passagem, como aliás todas as crenças espíritas o estavam na antiguidade. Só faltava um princípio, o da caridade. Ao Cristo estava reservado proclamar essa suprema lei, fonte de todas as felicidades terrestres e celestes. Então aqui o que Kardec comenta no final é que esse trecho é interessante que ele fala sobre para que Arjuna não tema a guerra e vá para cima dos seus inimigos.
mas para que ele não tenha essa preocupação, porque a alma é imortal e vai acontecer de aqueles que perecerem reencarnarem em novos corpos. Mas ainda assim o Krishna diz, vai para a guerra e destrói seus inimigos. Por isso Kardec colocava, né, de tudo que foi dito aqui naquele período a respeito da reencarnação, as crenças espíritas já defendiam, né, e defendem até hoje. E ele comenta, só faltava um princípio, o da caridade. Né, que era exatamente ali dizer, olha, não mate seus irmãos, né, procure ali se juntar. Mas o Krishna dizia, vá para cima e tenha confiança. Então, aqui são textos bem antigos, né? A própria ideia da transmigração das almas, da pluralidade das existências ou da reencarnação é algo muito antigo, que vem principalmente do Oriente. Então, haveria necessidade de nós estudarmos, né, com mais profundidade um pouco mais sobre a história dessas religiões, mas muito mais do que crenças, a vivência, porque eles viviam em função da reencarnação. Embora essas guerras acontecessem, esses conflitos, né? No caso aqui era uma guerra entre famílias, então, mas a crença na reencarnação era algo muito concreto, muito presente naquela época. E foi de lá que trouxe essa influência para o Ocidente. Mas aí então, quando o cristianismo surgiu, a partir das bases que Jesus deixou, acabou trazendo um novo pensamento para o Ocidente, que acabou separando aquilo que se acreditava no passado, no Oriente, na região da Índia, na região da China, de um modo geral, para aquilo que o Ocidente veio com o cristianismo, com essa nova doutrina principalmente estabelecida pela Igreja Católica. Muito bem, o próximo, aqui já é um pouco mais polêmico, né? O planeta Vênus. Nós já tivemos algumas notícias do planeta Júpiter, né? Mozart, por exemplo, né? Kardec publicou aqui algumas menções sobre a arte que era praticada lá no planeta Júpiter, falando de um mundo muito superior ao nosso. O planeta Marte também já foi mencionado, aqui no caso de Kardec. Ele traz, inclusive, até mencionando no Livro dos Espíritos, mas também aqui na Revista Espírita, que Marte é considerado um planeta inferior à Terra, mais primitivo do que a Terra. E aí a gente entra naquele debate, porque a gente já teve também Maria João de Deus, já teve Emmanuel e outras citações, no caso Ramatiz também, né, Brás, que falava sobre a vida no planeta Marte, colocando como mais evoluído que o nosso planeta. Então, de um lado, Marte é menos evoluído, de outro é mais evoluído, e a nossa ciência dizendo que Marte é inabitável, é inabitado. Né? Então, fica ali apenas, eu gosto muito dessa frase de Kardec, ele publica a título de inventário, ou seja, apenas para poder dizer o que os espíritos falam sobre isso. Mas principalmente na atualidade, onde nós temos, no caso de Vênus, nós já tivemos sondas enviadas para lá. Marte, nós temos robozinhos, não apenas enviados, mas presentes em Marte hoje. Né? Frequentemente eu vejo vídeos que são publicados, aqueles vídeos que vão de 360 graus, né, em que a câmera vai rodando, mostrando todo o ambiente, né, totalmente inabitado. Né? Então, fica aquela ideia, né, que tipo de vida exatamente os espíritos mencionam. Só pode ser vida espiritual, porque vida orgânica, ou pelo menos vida como nós conhecemos, nós não temos nada nesses planetas, né? Então acaba ficando bem difícil para a gente organizar as nossas ideias nesse sentido. O Brás colocou, né, Ramatiz diz que a vida no planeta Marte é tão rarefeita que o ar que respiramos, né? Bem mais rarefeita que o ar que respiramos, né? Então tudo é muito difícil da gente pegar essas informações e colocá-la como sendo ali uma afirmação a partir daquilo que a nossa ciência mostra. Mas vamos lá. O planeta Vênus, ditado espontâneo, médium Sr. Costel. Aqui é uma mensagem do espírito Georges, que Kardec já trouxe várias publicações dele. Vamos lá. O planeta Vênus é o ponto intermediário entre Mercúrio e Júpiter. Seus habitantes têm a mesma conformação física que a vossa. Está vendo como fica difícil? A maior e menor beleza e idealidade nas formas é a única diferença entre os seres criados. A sutileza do ar, em Vênus,
é comparável à das altas montanhas, né? Então, fala aqui também de um ar rarefeito. Embora as nossas ciências hoje vejam que não existe atmosfera em Marte e em Vênus, né? Então, a sutileza do ar em Vênus, comparável à das altas montanhas, torna-o impróprio aos vossos pulmões. As doenças aí são ignoradas. Seus habitantes só se alimentam de frutas e de laticínios. Conhecem o bárbaro costume de comerem cadáveres de animais. Desconhecem o bárbaro costume de comerem cadáveres de animais. Ferocidade que não existe senão nos planetas inferiores. Olha nós aí, né? Inclusive Ramatiz ele comenta isso também, né? Que nós ainda nos desfrutamos, né, com os cadáveres dos nossos irmãos inferiores. Em consequência, as grosseiras necessidades do corpo são aniquiladas e o amor se adorna de todas as paixões e de todas as perfeições apenas sonhadas na terra. Como na aurora, em que as formas se revestem indecisas e envoltas no vapor da manhã, a perfeição da alma, perto de ser completa, tem a ignorância e os desejos da infância feliz. A própria natureza reveste a graça da felicidade velada. Suas formas delicadas e arredondadas não têm a violência e a aspereza dos sítios terrenos. O mar, profundo e calmo, ignora a tempestade. As árvores jamais se curvam sob a ação da tempestade, e o inverno não as despoja de sua verdura. Nada é ruidoso, tudo sorri, tudo é suave. Os costumes marcados de inquietude e ternura não necessitam de nenhuma expressão para se manterem puros e fortes. Então, para nós aqui é muito difícil fazer essa interpretação ao pé da letra, conforme ele coloca para nós, né? Então, talvez uma constituição física, se for física no sentido orgânico, a gente vê que essa informação não procede, né? A forma política reveste a expressão da família. Cada tribo ou aglomeração de indivíduos tem seu chefe, eleito por classe e de idade. A velhice aí é o apogeu da dignidade humana, porque aproxima do fim desejado. Isenta de doenças e de feiura, é calma e radiante, como uma bela tarde de outono. A indústria terrena aplicada à inquieta procura do bem-estar material é simplificada e quase desaparece nas regiões superiores, onde não tem a mínima razão de ser. As artes sublimes a substituem e adquirem um desenvolvimento e uma perfeição que os vossos sentidos grosseiros não podem imaginar. As vestimentas são uniformes, grandes túnicas brancas envolvem o corpo com pregas harmoniosas, sem o desnaturarem. Tudo é fácil a esses seres que só desejam a Deus e que, despojados dos interesses grosseiros, vivem simples e quase luminosos. Então, Georges é o espírito que assina para nós aqui essa mensagem. Pergunta sobre o ditado precedente. Sociedade de Paris, 27 de junho de 1862, o médium Sr. Costel. Primeiro, por vosso médium predileto fizestes uma descrição do planeta Vênus e estamos satisfeitos em constatar que concorda com o que já nos foi dito, embora com menor precisão. Rogaríamos que vos dignasseis completá-la, respondendo a algumas perguntas. Dizei inicialmente como tendes conhecimento deste mundo. Sou errante, mas inspirados por espíritos superiores. Fui enviado em missão a Vênus. Os habitantes da Terra podem lá encarnar diretamente ao saírem daqui? Deixando a Terra, os seres mais adiantados passam por uma erraticidade mais ou menos prolongada, que os despoja dos laços carnais, imperfeitamente rotos pela morte. Observação de Kardec. A questão não era saber se os habitantes da Terra podem lá se encarnar imediatamente depois da morte, mas diretamente, isto é, sem passar por mundos intermediários. Ele respondeu que isso é possível aos mais adiantados. Lembrando que esses mundos intermediários é um tema que vocês não fazem ideia
de como ele é polêmico dentro dos estudos espíritas. Né? Nós já tivemos oportunidade de ver colegas aqui no Pautalk, em outros grupos, em outras salas, quase que se degladiando por causa dessas opiniões. Né? Falando, por exemplo, que esses mundos intermediários, principalmente porque no Livro dos Espíritos é mencionado sobre eles. Então, só que ele foi tirado de um contexto. Porque quando nós lemos aqui na Revista Espírita, né, nós temos ali esses mundos intermediários que eles servem de estágios entre mundos como o nosso, por exemplo, e mundos superiores, em que os espíritos pausam, ficam durante um tempo nesses mundos até se livrarem, se despojarem de tudo aquilo que o mundo material acaba oferecendo para que eles possam ir para mundos superiores. Então esses mundos intermediários, eles são interpretados de várias formas exatamente porque eles são lidos no Livro dos Espíritos fora do contexto da Revista Espírita. Então isso dá o que falar, dá um problemão nos debates sobre a vida no mundo espiritual, principalmente em termos de colônias. Quando nós falamos em comunidades no plano espiritual, colônias e tudo mais, isso dá o que falar. Né? Vamos lá. 3. O estado de adiantamento dos habitantes de Vênus permite se lembrem de sua passagem em mundos inferiores e estabelecerem uma comparação entre as duas situações? Os homens olham uma retaguarda com os olhos do pensamento, que num átimo reconstitui o passado instinto. Assim o espírito adiantado vê com a mesma rapidez com que se move, rapidez mais fulminante que a eletricidade, bela descoberta que se liga estreitamente à revelação do Espiritismo. Ambos encerram em si o progresso material e intelectual. Então o que ele coloca para nós é que esses espíritos podem fazer uma visão rápida, fazer uma revista rápida na sua história passada, mas eles não se prendem a isso. Tudo é muito rápido. Observação de Kardec. Para estabelecer uma comparação, não é necessário saber a posição pessoal que se ocupa. Basta conhecer o estado material e moral dos mundos inferiores pelos quais se passou para saber notar a diferença. Conforme o que nos dizem do planeta Marte, devemos felicitar-nos por não mais estar lá. E sem sair da Terra, basta considerar os povos bárbaros e ferozes e saber que tivemos de passar por esses estados para nos sentirmos mais felizes. Sobre os outros mundos, só dispomos de informações hipotéticas, mas é possível que nos mais adiantados que o nosso, esse conhecimento tenha um grau de certeza que não nos é dado. Né? Então, Kardec coloca inclusive aqui situações hipotéticas. Isso é importante para nós aqui. Brás colocou, aquelas pessoas ortodoxas que convivemos na net no passado evoluíram todos, mudaram de ideia. Será, Brás? Sei não, hein? Tomara. 4. Aí a duração da vida proporcionalmente é mais longa ou mais curta que na Terra? Em Vênus a encarnação é infinitamente mais longa que a prova terrena. Despojada das violências humanas, relaxada e impregnada da vivificante influência que a penetra, a alma experimenta as asas que a transportam a planetas gloriosos, como Júpiter e outros semelhantes. Né? Então, vive-se mais naquele planeta. Né? Observação. Conforme já fizemos notar, a duração da vida corporal é proporcional ao adiantamento dos mundos. Em sua bondade, quis Deus abreviar as provas nos mundos inferiores. A esta razão junta-se uma causa física. Quanto mais adiantados os mundos, tanto menos são os corpos consumidos pelo fogo das paixões e pelas doenças que são a sua consequência. 5. Qual o caráter sob o qual descreveis os habitantes de Vênus, leva-nos a pensar que entre eles não haja guerras, querelas, ódios e inveja. Resposta de Georges. Os homens só se tornam o que as palavras podem exprimir e seu pensamento limitado está privado do infinito. Assim sempre atribuís, mesmo aos planetas superiores,
as vossas paixões e os vossos motivos inferiores, venenos depositados em vossos seres pela grosseria do ponto de vista, dos quais só vos curais lentamente. As divisões, as contendas e as guerras são desconhecidas em Vênus, assim como entre vós desconheceis a antropofagia, canibalismo, né? Observação. Com efeito, a Terra nos apresenta, pela inumerável variedade de seus estágios sociais, uma infinidade de tipos que nos podem dar uma ideia dos mundos nos quais cada um desses tipos é o estado normal. Deixa eu só ver aqui rapidamente, pessoal, para a gente poder acabar. Qual o estado da religião nesse planeta? A religião é a adoração constante e ativa do Ser Supremo. Adoração isenta de todo erro, isto é, de qualquer culto idólatra. Os seus habitantes estão todos no mesmo nível, ou, como sucede na Terra, uns são mais adiantados que os outros. Nesse caso, a quais habitantes da Terra correspondem os menos adiantados? Aqui, peraí, só um pouquinho. A resposta: a mesma desigualdade proporcional existe entre os habitantes de Vênus, como entre os seres terrestres. Os menos adiantados são as estrelas do mundo terreno, isto é, os vossos gênios e os vossos homens virtuosos. Olha que interessante. O que nós temos de melhor aqui no nosso planeta é o que eles têm de pior no mundo deles. Olha só. O Dudu colocou para nós aqui, né? Mudar de ideia não quer dizer que ainda concorda com o fato aplicado, dando margens a maus questionamentos que só trazem opiniões ainda contrárias ao que foi colocado anteriormente nas locuções pretéritas, né? Obrigado, amigos. Então ainda é difícil a gente mudar de opinião, né? A gente tem uma resistência muito grande para abrir mão do nosso orgulho, para admitir que aquilo que nós pensávamos era um pensamento equivocado, principalmente em temas que ainda são tão ainda escassos de entendimento, né? Não vou dizer polêmico, mas eu vou dizer que pelo fato de nós termos uma falta de informação, isso dá margem a que cada um faça a interpretação do seu jeito. Então nós temos ainda muito a desenvolver em alguns aspectos da nossa doutrina, né? A senhores e servos, a servidão é o primeiro grau da iniciação. Os escravos da antiguidade, como os da América moderna, são seres destinados a progredir no meio superior ao em que habitavam na última encarnação. Por toda parte, os seres inferiores estão subordinados aos superiores. Mas em Vênus, essa subordinação moral não pode ser comparada à subordinação corporal, tal como existe na Terra. Os superiores não são senhores, mas pais dos inferiores. Em vez de os explorar, auxiliam-lhes o progresso. Vênus chegou gradualmente ao estado em que se encontra? Passou anteriormente pelo estado em que se acha a Terra e mesmo Marte? Reina uma unidade admirável no conjunto da obra divina. Como os indivíduos, como tudo que é criado, animais e plantas, os planetas progridem inevitavelmente. A vida, nas suas variadas expressões, é uma perpétua ascensão para o Criador, desenvolvendo numa imensa espiral, os graus de sua eternidade. Tivemos comunicações concordantes sobre Júpiter, Marte e Vênus. Por que sobre a Lua só tivemos coisas contraditórias e que não permitiram fixar uma opinião? Essa lacuna será preenchida e em breve tereis sobre a Lua revelações tão claras e precisas quanto as obtidas sobre os outros planetas. Se ainda não vos foram dadas, mais tarde compreendereis a razão. E observação final. Por certo, essa descrição de Vênus não tem nenhum dos caracteres de autenticidade absoluta. Assim, só a damos a título hipotético. Todavia, o que já foi dito sobre esse mundo lhe dá pelo menos um certo grau de probabilidade. E seja como for, não deixa de ser o quadro de um mundo que necessariamente deve existir para todo homem que não tenha a orgulhosa pretensão de querer que a Terra seja o apogeu da perfeição humana.
É um elo na escala dos mundos e um grau acessível aos que não se sentem com forças para ir diretamente para Júpiter. Fechando aqui então, pessoal. A Marion colocou, né? Minha filha está morando em Santos. Foi em 2 centros próximos da sua casa, verificou que falta estudo, e um deles muitas opiniões pessoais e fugindo muito do Evangelho. Uma pena, né? Pois é. E ainda a presença, né, das nossas opiniões, do nosso